No Emprego e Profissão de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre o mentoring e o coaching. E para isso, nós convidamos a Ana Querubina, professora da FGV, consultora em gestão estratégica de pessoas, coach e mentora. Ana, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa pela primeira vez. Tudo bom? Muito prazer, Cíntia. Para mim é um prazer ainda maior estar aqui com vocês e falar sobre esse tema, né? Que é um tema que realmente as pessoas têm muita dúvida e que no dia a dia faz toda a diferença quando as pessoas o aplicam melhor e mais, quando realmente sabem quais são os meios de alcançá-los. Ana, então qual é a diferença entre o mentoring e o coaching? A diferença entre o mentoring e o coaching é que a mentoria é um processo de aconselhamento e um processo de aconselhamento voltado à carreira do indivíduo. Ou seja, a mentoria ela tem sempre o objetivo de médio e longo prazo. E normalmente a mentoria ela é tida também como um apadrinhamento. Por quê? Porque a mentoria ela sempre aconteceu, né? A mentoria sempre se deu das pessoas mais experientes para as pessoas com menor experiência. Então, com isso, ela é um processo de crescimento, ela leva o indivíduo a um crescimento orientado, aconselhado. Diferentemente do coaching. O coaching é uma metodologia com foco em desenvolvimento de competência, tá? Então, no coaching nós não temos aconselhamento. E isso é uma coisa importante porque algumas pessoas dizem que fazem coaching e confundem o coaching com a oferta de conselhos ou mesmo como se fosse uma consultoria. Coaching não tem nada a ver com aconselhamento, tampouco com consultoria. O coaching é uma metodologia repleta de técnicas específicas, para isso existe uma formação específica para o coach, tá? E dentro dessas técnicas, o grande intuito é fazer com que o indivíduo reconheça seus talentos, suas aptidões, faça uso e desenvolva as competências que são necessárias para a aplicação no dia a dia. Eu vou dar um exemplo disso. É muito comum hoje dentro das organizações os líderes, né, serem cada vez mais demandados. E grande parte dos gestores, às vezes, não estão preparados para esse desafio. Então, um trabalho de coaching é extremamente indicado. Por quê? Porque ele não vai desenvolver isso senão por meio do autoconhecimento. E o coaching, ele estimula, ele desperta, né, o autoconhecimento e a busca de soluções concretas, de ações no dia a dia. Essa é a grande diferença entre um e outro. E como se tornar, né, um coaching ou um mentoring? Na realidade, quando a gente fala do coach, né? Porque no coach, só para explicar, o coaching é o processo, o coach é o técnico, se associa muito a esportes, né? O coach, o técnico de futebol, o técnico de esportes, o técnico. E esse técnico, ele tem como aprendiz o coach, né? Coach é o cliente, é o aprendiz. Há quem chame o processo de coaching como um treinamento, que é algo distorcido, porque o coaching ele não adestra. O coaching ele leva a descoberta para que o indivíduo transforme em ação. E quando a gente fala da mentoria, a mentoria é o processo e o mentor é o responsável. O mentor é o conselheiro, o mentor é o padrinho, né? E o mentorado é aquele que passa pelo processo. Entretanto, para você se transformar num coach, ou seja, no técnico, ou num mentor, a primeira coisa, o primeiro requisito chama-se aptidão, gostar de gente, transparência, credibilidade. Então, existem alguns fatores que são, assim, essenciais. No caso do coach, por exemplo, para que você se transforme num coach, você precisa muito saber ouvir. Porque o que você menos faz é falar, só em termos de questionamento. O mentorado não. Ele fala o tempo inteiro, ele aconselha, ele ouve muito, mas ele está sempre num processo de aconselhamento.
Não existe formação para o mentor, diferentemente do que as pessoas pensam. Por quê? Porque o mentor é aquele que tem que ser dotado de uma senioridade, de uma experiência muito grande, tanto no âmbito profissional quanto pessoal. É aquela pessoa que aconselha com segurança, por já ter experimentado, por ter vivenciado. Então, normalmente, o que transforma alguém num excelente mentor é a vontade que ele tem de ajudar outros para que cresçam, né? E as experiências que ele tem para relatar e para orientar, a fim de que o outro não cometa os mesmos erros que provavelmente ele cometeu. No caso do coaching, não. Para que a pessoa se transforme em um coach, ela precisa ter uma formação específica. E essa formação é ofertada por várias escolas. Escolas, inclusive, quando eu falo escolas, eu falo empresas, né? Que tem uma certificação agregada, que é a certificação internacional. Por quê? Porque existem não somente um código de ética, assim como técnicas, práticas e, eu diria, condutas que não são adequadas e adequadas que precisam ser apreendidas. Então, para o coach, existe uma certificação. E, aliás, é algo muito importante, né, que a gente fale com relação à certificação. Porque existem muitas entidades hoje que oferecem cursos, mas esses cursos eles não estão padronizados dentro de um, vamos dizer, de um padrão internacional que você pode realizar coaching aqui como em qualquer outro lugar, né, fora do país. E, além disso, são cursos, às vezes, que o conteúdo ele não se aplica. Então, por exemplo, temos um curso de coaching de 12 horas. O indivíduo vai aprender o que é, né? Mas ele não vai estar habilitado. Uma coisa é eu saber de que se trata. Para algumas pessoas, o simples saber do que se trata já é essencial. Mas para outras que querem atuar como coaches, né, na vida profissional, é preciso buscar uma certificação indicada. Como é que está o mercado de trabalho para este segmento? Olha, o mercado de trabalho está, eu diria que talvez o momento mais aquecido. Por quê? Porque ambos os serviços, eles lidam com necessidades profissionais. E os desafios são muito grandes. E as pessoas ficam perdidas. Agora, é um mercado aquecido, mas um mercado também para se cuidar, né? Ter um olhar mais apurado, um olhar de pesquisa, um olhar de questionamento, um olhar de análise mesmo. Porque muitas pessoas hoje atuam como coaches e não têm essa formação. E mais do que isso, muitas pessoas atuam dizendo que oferecem um serviço de coaching e, na realidade, é um serviço de mentoria. Então, é preciso que você que ainda está um pouco leigo nesse assunto ou não conheça tão bem, converse com pessoas que são da área. Busque informações, se aprofunde um pouco mais. Por quê? Porque às vezes você pode levar gato por lebre. E mais, o objetivo que seria o desenvolvimento da competência, se for o caso do coaching, você não conseguir alcançar. Pelo não direcionamento adequado, pelas técnicas que são necessárias e que por vezes não são utilizadas. E a faixa salarial? Não existe faixa salarial. O que existe, a remuneração é por sessão. Né? A média de uma sessão, digamos, em São Paulo, é a hora em torno de R$650. Então, o que a gente tem são variações nos diversos estados. E é óbvio, isso aí é igual a um serviço, né? Uma consulta médica. Existem médicos que você faz uma consulta até por R$100. E existem outros que você vai, né? Então, é o profissional que faz o seu profissional, preço. Embora exista uma média, ele tem que analisar o mercado onde ele está inserido, né? O público-alvo, porque, por exemplo, existem processos de mentoria, de aconselhamento que pessoas mais jovens buscam. Então, tudo isso tem que ser analisado. Outros não. Pessoas em processo de transição de carreira ou de aposentadoria. É muito comum.
As pessoas estão se aposentando, mas não sabem o que vão fazer, nem para onde vão. Então, elas buscam um serviço de mentoria. Tá? Quem faz o preço é o profissional. Ana, só para finalizar aqui a nossa conversa, e para aquele profissional que está perdido, não sei, quando é que ele deve procurar um mentor ou um coaching? Ele deve procurar um mentoring da seguinte forma: quando ele tiver certeza do que ele quer, de onde ele está e do que ele precisa, aonde ele quer chegar, ele procura um coaching. Quando ele sabe que ele está pecando em alguma competência. Então, digamos, ele está com uma grande dificuldade, uma dificuldade em planejamento. Um exemplo simples. Ele não consegue se estruturar para planejar a sua gestão, para planejar suas atividades diárias. Então, o foco dele seria planejamento. Isso é um caso de coaching. Uma outra situação, liderança. Ele percebe que ele precisa liderar, mas ele não consegue. Ele não tem os atributos de um líder. Ele busca um coaching, um processo de coaching. Em contrapartida, isso se ele tiver competências que ele saiba que precisa desenvolver. Em contrapartida, se ele precisa, eu estou no momento que eu quero mudar de área, mas não sei para onde eu vou. Eu estou no momento que eu vou me aposentar, ou eu vou me aposentar daqui a 5 anos, mas o que eu vou fazer? Eu estou no momento que eu recebi uma bela proposta de trabalho, mas eu estou numa dúvida se eu vou ou se eu fico. Tudo isso são situações de mentoria. É um conselho. Em outra situação também, eu estou no momento que eu preciso decidir. Eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer... São decisões voltadas ao lado profissional, né? Seja com resultados de médio ou longo prazo e que vão interferir na sua trajetória. Muito obrigada pela entrevista, Ana. Foi um prazer, Cíntia. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente se encontra no próximo programa. Eu espero você.